A graça, a paz, o amor, a presença, a misericórdia de Deus esteja na sua vida nesse momento, esteja no seu coração, que Deus esteja me usando para trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de alegria, uma palavra de fortaleza que venha fortalecer a nossa vida, venha fortalecer o nosso coração, venha fortalecer as nossas almas, venha fortalecer a nossa família. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, onde quer que você esteja nesse momento. Eu não sei, mas eu sei que Deus está presente. Eu sei que Deus ouve a oração dos teus servos. Deus ouve a oração do justo e nós somos justificados, lavados, protegidos, redimidos, salvos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. A primeira a participar é a minha amada filha lá de São Paulo, Ana Paula Nakashima, filha querida do meu coração, das minhas orações. Que Deus te abençoe, você, sua família, seu esposo, seus filhos, sua nora, seu netinho Miguel que vai chegar. Que Deus traga com paz, com alegria, com vitória, com socorro, com bênção para alegrar mais e mais essa família do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus fale aos nossos corações. É um momento de gratidão, né? É um momento de prazer, né? Deus abençoe, amada. Amém, amém. Glória a Deus. Deus tem nos abençoado todos os dias, constantemente. A mão do Senhor está sobre nós. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, né? Nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus que está sempre conosco. Não tem com que Ele se preocupar, mas Ele está conosco todo dia, toda hora, todo momento, todo segundo. Em todas as situações da nossa vida, o nosso Deus está presente, nosso Deus está cuidando de nós, nosso Deus está olhando com um olhar de misericórdia, com um olhar de cura, com um olhar de amor, com um olhar de amigo verdadeiro, né? Esse é o nosso Deus que nós temos. Nós temos que dar a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. O primeiro lugar da nossa vida deve ser para o nosso grandioso Salvador, nosso eterno Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, o nosso tema de hoje é um tema muito importante que Deus falou ao meu coração. Eu pedi para Deus mostrar para mim algo para trazer, né? Para cada um de nós. Nesta noite. Então está lá no Salmo 46, versículo 1, o tema de hoje, né? O título é Socorro Sempre Presente. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós temos um socorro sempre presente, que é o socorro do nosso Deus, né? Meu irmão lá de São Paulo também, o Jairo, já está assistindo. Que Deus abençoe, Jairo. Chuvas de bênção na sua vida, na sua família, nos seus filhos, né? Temos orado por vocês todos os dias. Que Deus abençoe. Então Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nosso Deus é um Deus presente na angústia. A Lourdes Camargo, minha amiga intercessora também, já está presente, mora ali em Maringá. Que Deus abençoe, né? E o nosso Deus está presente com ela, está dando força, dando paz, dando alegria, dando vitória, dando refrigério, né? Dando as mãos para segurar na mão da Lourdes, na mão do Jairo, na mão da Ana Paula, né? Graças a Deus, minha irmã Lourdes, graça e paz, irmãos, amém, amém, louvado seja o nome do nosso Deus, né? O Jairo também já está presente. Que Deus abençoe vocês, né? Então o nosso tema, né? Socorro sempre presente, né? Nós temos um socorro sempre presente. Então eu pergunto para você agora neste momento, né? Preste bem atenção. O nosso Deus é um socorro bem presente na angústia, né? Em quem, amados, nós temos algum refúgio? Pergunto para você, você tem algum refúgio? Preste bem atenção, você tem algum refúgio? Né? Em quem você se refugia, né? Como encontrar esse refúgio? E nós vamos mostrar para vocês, né? Todos os refúgios são verdadeiros, hein? Todos os refúgios são acolhedor.
né? É isso que nós vamos ver hoje. O Jair está pedindo oração para o Felipe, né? Faz aniversário domingo, vamos estar orando pelo Felipe. Sim, Jair, já anotei aqui, tá bom? Nós vamos estar orando por ele. Então, olha que coisa preciosa, né? A primeira pergunta amados, nós temos algum refúgio? Sim. Glória a Deus, aleluia, nós temos um refúgio. O nosso refúgio, a nossa fortaleza está no Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. É Ele que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, né? Em quem? Somente em Jesus, né? Como encontrar esse refúgio? Aceitando o Senhor Jesus. Oi, Tamar, glória a Deus pela sua vida, meu filho. Aceitando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Nós vamos encontrar o refúgio, vamos encontrar a paz, vamos encontrar a segurança, vamos encontrar o amor, vamos encontrar a misericórdia, né? Todos os refúgios são verdadeiros? Não. Somente o refúgio de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aonde nós estivermos, aonde Ele estiver, nós estamos ligados, conectados com Ele através da palavra, através da leitura, através da oração. Ele é o nosso refúgio. Não importa o tamanho do problema, não importa a situação que você esteja passando, o importante é que você procura esse refúgio verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acolhe, que nos abraça, né? E é isso que nós vamos ver hoje na nossa administração da palavra. Minha sobrinha amada Cleonice, graça e paz, tia, amém, graça e paz, né? Olha, Cleo, então o Senhor Jesus é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é o seu socorro, bem presente na angústia, né? Tem aquele versículo que eu amo demais e falo todo dia, né? Eleva os meus olhos para os problemas, para os montes, para as dificuldades. De onde vem o socorro? Olha aqui, a Bíblia está falando lá em Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele está conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos encorajando, nos animando, nos fazendo brotar um sorriso nos nossos lábios. Quando cai uma lágrima, Ele vem e enxuga aquela lágrima. Quando a nossa cabeça está com os pensamentos turbulentos, Ele vem com calma, Ele vem com alegria, através de uma canção, através de uma palavra amiga, uma palavra acolhedora, né? Então é maravilhoso nós estarmos na presença de Deus, né? Eu quero contar para vocês um testemunho de um jovem chamado José, né? Então não é brasileiro, ele era um jovem muito bem visto, muito bem apreciado pela sociedade, onde ele estava, onde ele trabalhava, onde ele estudava, e ele conseguiu se enamorou de uma moça bonita, preciosa também. Então foi aquele momento de alegria, aquele momento de prazer, aquele encontro, né, de paz, de regozijo, de refúgio um com o outro, né? Mas ele era um servo de Deus. E esse namoro foi, e de repente já estava tudo programado para o casamento. Já tinha feito os planos da festa, já tinha preparado os convites, né? Já estava tudo certinho para aquele grande dia, né? Do matrimônio, do casamento desse casal, né? E a sua esposa também era maravilhosa, e ele estava ansioso, esperando, já tinha sua casa pronta, mobiliada, né? Sua viagem já estava planejada, já estava dentro dos seus planos. Então esperava apenas, né, acontecer esse dia. E o que aconteceu? Faltando 2 meses pro casamento, onde todos já estavam ansiosos para ver aquela festa maravilhosa, aquela moça, então, ela foi afogada, ela morreu, e ele ficou triste, ele ficou desanimado, ele ficou sem força, ele não teve mais paz, não teve mais alegria, não foi mais para a igreja, não queria mais ter paz com os seus amigos. Oi, Eliane Maria Costa, Deus te abençoe, Eliane. E então aquele momento foi difícil, foi terrível para ele, mas ele, sabe, foi vencendo, foi passando por aquilo tudo, né? Aquele momento maravilhoso. Então
a gente vê que o sofrimento vem para todos, né? Já estava com seus planos ali, já traçado, planejado, né? Então ele não tinha mais o que fazer. Ele não sabia mais o que fazer. E ele era uma pessoa evangélica. O que ele fez? Sentou, chorou, colocou sua vida diante de Deus, que a vida dele era do Senhor Jesus, e Deus abriu a sua mente, Deus abriu o seu coração, e ele conseguiu compor uma poesia, de uma música, de um hino evangélico maravilhoso. Olha como que Deus é maravilhoso, meus irmãos, como que Deus trabalha na vida daqueles que são chamados, que são escolhidos, que são filhos de Deus. A Eliane, graça e paz, amém. Ana Paula Nakashima, amém. Então Deus tem um plano. Não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas aquele moço, depois de passar meses e meses isolado da sociedade, ele voltou na presença de Deus e começou a compor uma poesia, uma música, né? Um hino. E eu acho que você conhece esse hino. Então a letra desse hino diz mais ou menos assim: depois de muita tristeza, ele sentou e começou a escrever, né? Essa letra maravilhosa que diz assim: quão bondoso amigo é Cristo. Olha, quão bondoso, que coisa preciosa. Depois de ele passar por aquela circunstância, né, ele vai escrevendo aquela canção: quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Nós devemos entregar o nosso cuidado sem temor. Falta o coração dorido, que era o dele, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a ele em oração. Então ele estava passando por um momento, desculpa, irmãos, momento de dor, momento de tristeza. Então ele compôs essa música, esse hino maravilhoso que você conhece, né? Esse hino é precioso demais. A minha sobrinha Kátia está assistindo. Obrigado, Kátia, Deus te abençoe. Aí na outra frase ele coloca assim: andas triste carregando, anda triste carregado. Então ele vivia triste, carregado de tristeza, de saudade, de angústia, né? De desespero. Andas triste, carregado de pesares e de dor. Era o que ele estava vivendo, carregando a dor da perca da sua noiva, né? A Jesus, eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Aí ele foi e expôs aos pés de Jesus a sua dor, a sua angústia. Aí ele continua: teus amigos te desprezam. Numa hora dessa, né? As pessoas não querem conversar, não querem falar conosco, não querem estender a mão, né? Fica achando que o isolamento é a melhor coisa, mas não é, né? Nossos amigos desprezam. Então conta ali em oração, ora, conta, olha, fulano, meu Jesus, fulano, outro amigo, está me desprezando, mas o Senhor está ali, ó, bondoso amigo, né? E por seu amor tão terno, paz terás no coração. É o que aconteceu com ele. Depois daquela tristeza, ele começou a ter paz, a ter alegria, e compôs esse hino maravilhoso. Aí ele continua dizendo assim, olha que coisa linda, né? Cristo é verdadeiro amigo. É verdade. Nas horas mais difíceis da nossa vida, quem é o nosso verdadeiro amigo? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro amigo. Ele é aquele que não nos abandona. Ele é aquele que nos carrega no colo. Ele é aquele que nos enxuga as nossas lágrimas. Ele é aquele que faz brotar um sorriso. Ele é aquele que faz com que nós pegamos uma caneta, começamos a contar uma história, começamos a fazer um poema, começamos a escrever uma música evangélica, como esse José fez, né? Então Cristo é verdadeiro amigo. Disso prova nos mostrou. Então ele quis dizer assim: Cristo é o meu verdadeiro amigo. Disso prova, ele mostrou para mim. Eu estava triste, estava abandonado, estava infeliz, e ele me deu paz, né? Quando para resgatar-nos, né? Ele humilde se encarnou. Olha que coisa linda, olha que coisa preciosa. Quando estava para resgatar, ele humilde se encarnou, derramou o precioso sangue
para nos purificar. Aquele sangue que ele derramou lá no Calvário foi para purificar eu e você. Foi para purificar a nossa casa, foi para purificar a nossa família, foi para purificar todos aqueles que aceitaram e vão aceitar ainda o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Gozo em vida no futuro. Oh, glória a Deus, aleluia. Já podemos alcançar. Olha que o futuro é lá com Deus. Gozo e vida no futuro já podemos alcançar. Então veja bem a situação, como que é difícil, né? Então o sofrimento dele era profundo. O sofrimento dele era, sabe, avassalador, igual nós também passamos por um momento assim. Nós ficamos isolados, ficamos abandonados, mas vamos aprender com José. Vamos pegar a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos escrever na própria palavra de Deus o dia ali que você está passando. Escreva em cima daquele versículo, escreva a sua dor, escreva o seu sofrimento e Deus vai te dar força. Estou falando por experiência própria, eu já tenho feito isso, já fiz isso na minha vida e agora eu pego a minha Bíblia, olho para trás e vejo ali as datas certinho, 10, 15 anos atrás e vejo a resposta hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. Como aquele José, né, recebeu o alívio da sua dor, da sua tristeza, tudo aquilo passou para fora, né? Então é maravilhoso, né? Por fim, ele se voltou para Cristo, ele se voltou para Cristo e, por sua graça, encontrou paz, encontrou luz, encontrou alegria e conforto, né? Dessa experiência, amados, José, escreveu, né, esse lindo hino familiar que tem trazido consolo para nossas vidas, né? Para os nossos corações, para os milhões de corações doloridos. Então esse hino tem trazido consolo, conforto e paz para os corações, né? Doloridos, tristes, né? Sem luz, sem alegria, né? Sem esperança. Sabem qual é o hino, né, que nós já falamos? Achei um bom amigo, né? Bondoso amigo. Eu achei um bom amigo, né? Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Esse é maravilhoso. Glória a Deus por isso, né? Que bênção, irmãos, para nós, amados, quando estivermos passando por momentos angustiantes, né? Então Cristo nos revela o seu amor. Quando você estiver passando por momentos angustiantes, momento triste, Cristo vai revelar para você o amor, como revelou para esse autor desse hino, José. Então ele fez essa letra, então ele se alegrou, o coração dele encheu de paz, encheu de alegria, encheu de vitória, né? Cristo nos revela o seu amor. Amados, algumas vezes nosso caminho está sob a luz do sol, como estava com José, né? Foi assim, né? Foi assim com aquele jovem, né? Que estava enamorado, já noivo para casar, né? Quando se apaixonava, né? Esperava ali o dia do casamento dele, mas como ele, nós também podemos descobrir que nosso caminho também nos leva através, né, das sombras escuras da perda dos desapontamentos, né? Então nos leva também a esse momento. Oi, Cidinha Aparecida Pereira, Deus te abençoe. Então nós devemos estar sempre atentos para essa situação, para buscar a presença de Deus, para deixar um pouquinho as nossas tristezas, a nossa falha e buscarmos a presença de Deus, né? Em ocasiões assim, como a dele, a nós também, né? Eu não sei qual é a sua, mas você sabe, você pode contar para Deus, né? Em ocasião assim, está em nosso poder em transformar o sofrimento em grandes oportunidades. Olha, vamos transformar o nosso sofrimento em grandes oportunidades para nos agarrarmos firmemente com Deus, né? E fazermos dele canais através dos quais uma esperança segura e clara pode fluir em nossa alma. Olha que bênção, glória a Deus. A minha amiga intercessora Maria Aparecida Lima está assistindo. Obrigada, Cidinha. Deus te abençoe, professora. Chuvas de bênção na sua vida. Então nós devemos ser como aquele jovem José que fez essa música. O que você tem feito quando você está triste, né? Leia a palavra de Deus.
Escreve um versículo ali, marca, como eu disse para você, marca na Bíblia o dia, a hora que você está passando e pede socorro, Pai. Olha para mim, é o meu estado. Coloca isso, depois você vai ver a bênção de Deus, vai ver a misericórdia de Deus, né? Amados, tudo se transforma em bênção para nós quando nós desapegamos a coisa aqui da terra. Tudo se torna bênção para nós quando nós desapegamos as coisas aqui da terra e nos apegamos, né, com a palavra de Deus, com a Bíblia, na leitura, no cântico, no louvor, na oração, né? O sofrimento que enfrentamos com confiança nos traz uma visão nova, né, de Deus e como resultado descobrimos uma nova maneira de encarar a vida. Olha como aquele jovem encontrou uma nova maneira de encarar a vida e nós também vamos encontrar com a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, se nós fizermos, né, dos nossos sofrimento e tribulação uma ocasião de arrependimento, né, mas sobre o amor de Deus e sobre o seu poder para ajudar e abençoar. Então isso nos vai ensinar a termos confiança mais firme, confiança mais firme em sua providência, e como resultado disso, o brilho de seu amor vai encher nossas vidas diárias. Vamos aprender. A palavra de Deus está mostrando: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seja como aquele jovem, pega a sua palavra de Deus, a palavra de Deus, leia ela, medita ela, grava no seu coração, fala todo dia um versículo da Bíblia, fala todo dia um salmo que você já aprendeu, né? Louva a Deus, você vai ver que a situação vai melhorar, como aconteceu com aquele jovem, né? Ele sofreu, mas ele não estava sozinho, porque Deus estava com ele. E nós também não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa família, né? Deus é maravilhoso. A Aparecida Lima diz assim: Deus te abençoe, irmã Neide. Amém, Cidinha, glória a Deus. A Aparecida Pereira também, glória a Deus. É verdade, né? Nós passamos por lutas, nós não conhecemos a luta da pessoa, mas conhecemos a nossa. E a pessoa diz para nós: mas por que com esse problema a pessoa fica desse jeito, fica doente? Porque cada um tem o peso, cada um tem a dor, cada um tem o seu momento de enfrentar, né? E só com Deus, quando nós não encontramos solução, o que nós fazemos? Buscamos a presença de Deus, entramos em comunhão com Deus. E Deus vem assim, sabe, sossegar a nossa alma, sossegar a nossa mente, sossegar o nosso coração, né? Então, quando a tempestade ruge, né, em sua vida, com seu feroz bramil, né? A gente vê que o Senhor Jesus Cristo está presente, mas sobre a tempestade soa a tua doce voz, que é a voz de Jesus, né? Mesmo nós estamos passando por aquela tempestade terrível, mas sobre o bramido soa a doce voz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que vem ao aflito, né? E contristado. Sua voz vem nos consolar. Oh, glória a Deus, aleluia. Só quem tem o Senhor Jesus que sabe o que é isso. Quando a voz do Senhor consola, quando alguém conversa com você, fala uma palavra de Deus para você, faz uma oração por você, você consola, seu coração fica calmo, a sua alma fica segura, a sua mente fica, sabe, aberta para meditar naquela palavra, para meditar naquela oração, para meditar naquele versículo. Então esse é o nosso Deus. Nós passamos por lutas, a Bíblia fala: no mundo tereis o quê? Aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo e vós também vão vencer. E nós estamos vencendo. Um dia após o outro nós estamos vencendo as lutas desta vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês. Vamos estar orando agora, colocando as nossas vidas diante do nosso Deus, né? Nós temos aqui os aniversariantes.
dia 18, né? Ontem foi da professora Eliane, né? Ontem ela fez aniversário, nós fomos lá, conversamos bastante, tivemos umas horas alegres. Parabéns, professora, Deus te abençoe, Eliane, chuvas de bênção. E também ontem foi o aniversário do meu cunhado lá de Londrina, o Domício. Parabéns, Domício, Deus te abençoe. Dia 17/3 foi do Janderson Urize também, que fez aniversário, né? A Ana Paula Nakashima diz glória a Deus, né? Então, no dia 17/3 foi do Jander Urize, Deus abençoe. Agora domingo será do João Felipe, né? Que está lá na Alemanha, que Deus abençoe, que Deus dê muitos e muitos anos de vida, que Deus abra sua mente para que você, Felipe, veja a graça de Deus, veja o amor de Deus, veja a misericórdia de Deus, veja a unção de Deus, veja o poder de Deus, que você está nas mãos do nosso Deus. Ana Paula Nakashima, glória a Deus. A Lourdes Camargo, aleluia. Jairo Batista, meu irmão, amém, amém. E é verdade, glória a Deus, né? Então esses são os aniversariantes, né? Que Deus esteja abençoando. Nós temos os nossos pedidos de oração, que eu tenho orado todos os dias, tenho colocado diante do nosso Deus. O Jairo e sua família, né? O Felipe lá na Alemanha, que Deus esteja abençoando. A Dona Odete, sua filha Claudete, a Claudineia, que Deus abençoe. A minha cunhada Nemir, né? Meu cunhado Nelson, o pastor Levi, a Cleonice, né? Sua mamãe também, seus filhos, que Deus esteja abençoando, né? O Natanael, também o esposo da professora Cidinha, que está no tratamento, que Deus abençoe o Natanael, o Ian, o Natan, né? Tudo está nas mãos do nosso Deus. A Maria Paulina ali de Fênix também, que tem ouvido a nossa live, tem assistido e Deus tem abençoado. A Eliane Maria Costa diz amém, amém, glória a Deus. Ao nosso Deus toda a glória pela vida da Eliane, que ontem fez mais um ano de vida. Ela foi professora do meu filho, que hoje é especialista, né? Ele é Dr. Eric, né? Ele fez farmácia, então ela foi professora dele no 3º ano. Então o conhecimento que ele tem foi concedido pela essa professora maravilhosa, Eliane Maria Costa. Que Deus te abençoe e que essa data se repita por muitos e muitos anos na sua vida, amém? Vamos orar? Convido você aí a fechar seus olhos. São muitos pedidos de oração, a gente não vai lembrar de todos, mas Deus sabe. Vamos derramar no trono de Deus, na presença de Deus, e Deus vem com cura, com libertação, com alegria, com paz, com misericórdia, né? Com socorro, bem presente na angústia. Lembra do versículo que nós falamos aqui, ó? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Vamos orar? Ora aí comigo. Senhor meu Deus, a Ti toda a glória, toda a honra, todo louvor, por esse dia lindo, por essa noite maravilhosa, por esse encontro, Deus, único, verdadeiro, junto, Deus, com cada um desse grupo que está aqui comigo agora nessa live. Pai, nós estamos colocando a vida de cada um diante do Senhor. Todos os aniversariantes que nós mencionamos aqui, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê luz, que o Senhor dê vitória, que o Senhor dê muitos e muitos anos de vida. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, que pedem as nossas orações, que o Senhor esteja abençoando, aqueles que precisam de paz, aqueles que precisam de refrigério, aqueles que precisam de alegria, aqueles que precisam de conforto, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam, Deus, conhecer o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Que o Senhor usa, Pai, a nossa vida para sermos testemunho, para sermos sal, para sermos luz, ó Deus, aonde nós estivermos, Pai. Ó Senhor Jesus, dá uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de vitória para cada um de nós, cada um que está assistindo essa live. Abre a janela do céu e derrama chuvas de bênção sobre aquelas pessoas que vão compartilhar essa live, Pai. Louvado seja o Teu nome. São muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas que têm assistido, têm compartilhado. Que o Senhor esteja abençoando. Ainda lembro agora, Deus, da professora Esther, que fez uma cirurgia no joelho, não está muito bem, está lá em Curitiba tratando. Que o Senhor esteja abençoando a vida da Esther. Deixa dando, ó Deus, a saúde. Deixa dando, ó Deus, o medicamento certo. Seu esposo também, ó Deus, que está aqui, ela está lá em Curitiba. Mas o Senhor está presente lá, está presente aqui, está presente conosco, na vida de cada um que está assistindo essa live, Pai. Eu te peço essas bênçãos e já agradeço em
em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ver quem está orando com a gente aqui, vamos ver lá, né? Passou um pouquinho aqui, são muitas pessoas, glória a Deus, né? Aparecida Pereira, boa noite a todos. Que Deus os abençoe, amém. A Elisângela Pereira também está assistindo, obrigado, Deus que te abençoe. A Kátia Pereira também, Deus abençoe. A Lourdes Camargo, a intercessora, né, também está participando. Ana Paula Nakashima, amém. Ana Paula Nakashima, aleluia, né? Glória a Deus, né? A Eliane Maria Costa, graça e paz. Ana Paula Nakashima, amém. Que Deus abençoe, que Deus proteja. A Eliane Maria Costa, graça e paz, amém. Ana Paula Nakashima, amém. Glória a Deus, Ana Paula Nakashima, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? A Eliane Maria Costa, graça e paz, amém. Ana Paula Nakashima, né? Que Deus abençoe, que Deus derrame chuvas de bênção, né? A Kátia Pereira também, que Deus abençoe. A Eliane Maria Costa, graça e paz. Ana Paula Nakashima, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, né? Graça e paz. A Cleonice também está assistindo, que Deus abençoe. O Itamar, que Deus dê uma noite de bênção, né? O Jairo já pediu oração ali, né? Nós estamos orando, né? Pelo Felipe, para fazer aniversário no domingo. Que Deus esteja abençoando todos, meus irmãos, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos falar comigo esse versículo aqui, ver se nós vamos decorar, vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Mais uma vez, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Mais uma vez, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Ai, que bênção preciosa. Quem que nos fortalece? É o nosso Deus, né? Deus é o nosso que? Refúgio. O que mais? A nossa fortaleza. O que mais? O nosso socorro, bem presente na angústia. Quando você estiver angustiado, lembra que Jesus está com você. Ele é o teu conforto, é a sua fortaleza, é o teu socorro bem presente. Amém? Que você tenha uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de vitória. Compartilhe essa live para que outras pessoas também possam estar ouvindo a mensagem do nosso Deus, amém? Boa noite, irmãos, fica na gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, pela sua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres, amém?